mortos, Carl Wickland, da Faculdade de Medicina de Chicago. Relações mútuas de dois mundos. Para muitas pessoas, efetivamente, é difícil compreender a existência de um mundo invisível que envolve nosso mundo físico. Isto ocorre porque a esfera da inteligência com frequência não consegue alcançar mais que o visível e tangível. Entretanto, não é necessário deter-se muito no pensar para descobrir o constante fluxo e refluxo da matéria em suas três formas, sólida, líquida e gasosa, do mundo visível ao invisível e vice-versa. A natureza visível não é outra coisa que a invisível, a realidade que se manifesta mediante a combinação de alguns de seus elementos. Por exemplo, a ciência nos diz que os 95% dos elementos que integram os corpos vegetais são extraídos da atmosfera, do ar. O homem mesmo não vive no fundo de um oceano invisível, a atmosfera mais importante para a vida que todas as substâncias físicas. Haja vista a vida cessar nos poucos momentos, deve ver-se o homem isolado dessa atmosfera, pergunta. O nitrogênio, que é o corpo que se encontra em maior proporção na atmosfera, é indispensável para o crescimento, para a existência dos seres vegetais e animais. O hidrogênio e o oxigênio são gases que passam constantemente da forma de vapor invisível ao de vapor visível, e a de corpos sólidos. Outros exemplos de uma parecida transformação o temos no carbono. Fatores intangíveis e invisíveis são, deste modo, os sons, odores, a lei térmica do calor e do frio, e a multidão de fenômenos que vão desde o elétron infinitesimal, a energia que move os planetas e os sóis. Todos os fatores ativos, mesmo os químicos e os de ordem vital e mental, operam de uma maneira invisível, como se pode observar na afinidade química, na energia, na vida vegetal, na vida animal, na inteligência, no pensamento. Vês, pois, que todos os elementos que integram a natureza física visível em seus diferentes aspectos têm sua raiz e seu assento no mundo invisível. O invisível é a fonte do visível. Esta comprovação de que o mundo objetivo não é outra coisa que uma combinação de substâncias e forças invisíveis nos fará compreender facilmente a existência de um mundo que se encontra fora de nosso alcance. Se refletimos acerca dos maravilhosos progressos realizados pela ciência ao adentrar-se pelo campo das mais sutis forças naturais, nos maravilharemos de que haja pessoas inteligentes que não consigam compreender a lógica que encerra a crença de que a alma humana goza de uma existência independente da do corpo. Não há entre todas as crenças uma que possa exibir tantos testemunhos a favor dos escritos de todas as idades, como esta da existência da alma e de uma vida futura. O historiador Fiske diz: o culto dos antepassados, ou seja, o contato com as almas dos mortos, é o mais antigo entre todas as raças e povos. Segundo se depreende dos elementos de juízo que atualmente dispomos, o mesmo na África que na Ásia, na China ou Japão, entre as raças arianas da Europa e as tribos indígenas da América. Allen escreve em sua História da Civilização: encontramos em todas as tribos selvagens do mundo certas ideias acerca da existência de uma alma humana, dado o mundo dos espíritos. Em geral, a crença na imortalidade. Os selvagens veem a vida futura como uma prolongação da presente, reconhece deste modo a existência de outro ou dotado de faculdades misteriosas. A morte vem constituir unicamente na separação deste outro misterioso que supõe continuar vivendo na vizinhança. Ao passar do mundo dos espíritos, esse eu misterioso leva os amores e os ódios que tinha neste mundo
Confúcio disse: não choreis aos mortos com demasiado desconsolo, os defuntos são amigos leais e carinhosos que mantêm sempre a relação conosco. Os escritores clássicos, Sócrates, Heródoto, Sofócles, Eurípides, Platão, Aristóteles, Horácio, Virgílio, Plutarco, José, Máximo de Tiro, falam da existência dos espíritos como de um feito muito conhecido. Aqui umas palavras de Cícero. Não está quase todo o Olímpio pleno de personagens humanos? Pergunta. Os deuses mesmos nasceram aqui embaixo da terra, ascenderam ao Olímpio. Não faz falta insistir no fato de que os cristãos primitivos acreditavam na existência dos espíritos, porque existem abundantes provas nos escritos de Santo Antônio, Tertuliano, Orígenes e seus contemporâneos. A Bíblia está repleta de alusões à existência dos espíritos. Nos rodeia também uma grande nuvem de testemunhos. Hebreus 2:1. Amados, não presteis crédito a qualquer espírito sem comprovação se esses espíritos procedem de Deus. João 4:1. Os espíritos dos homens justos levados à perfeição. Hebreu 12:23. Temos um corpo natural e temos um corpo espiritual. Em primeiro lugar, o que é natural, depois o que é espiritual. Coríntios 15:44, 46. Poderíamos transcrever muitas citações bíblicas parecidas. Swedenborg publicou muitos volumes tratando desta matéria. O Dr. Samuel Johnson disse: para mim os espíritos não são coisa de fé, tenho-os visto com demasiada frequência. John Wesley deixou escrito em O Mundo Invisível: é certo que em geral os ingleses, e não só eles, senão todos os homens cultos da Europa, não dão crédito às histórias de bruxos e aparições, considerando-as como fábulas de velhas. Eu sinto e aproveito com prazer esta ocasião para protestar solenemente contra esses injusto qualificativo que aplicam muitas pessoas que creem na Bíblia. A nós que não cremos que se trate de fábulas, esta maneira de apreciar o assunto vai diretamente contra, não só da Bíblia, senão das afirmações dos personagens mais sábios e melhores que hão existido em todas as idades e nações. Sabem perfeitamente aqueles que tal dizem que o negar a magia equivale a negar a Bíblia. Abundantemente conhecidos são os fenômenos psíquicos que ocorreram na casa do Sr. Samuel Wesley, pai do reverendo John Wesley, em Epworth, fenômenos que continuaram durante vários meses, acompanhados de ruídos e desordens de diversas classes. Shakespeare, Milton, Urt, Tennyson, Longfellow e outros muitos poetas. É um escrito com profundo sentido acerca da imortalidade da alma. Todos conhecemos os resultados convincentes das investigações psíquicas levadas a cabo por homens de ciência modernos, filósofos, sacerdotes físicos, psicólogos e outros investigadores. Professor Crookes, Alfred Wallace, Sir Oliver Ludwig, Sir Arthur Conan Doyle, Reverendo J.E. Campbell, Arquidiácono Colin, Reverendo Savage, W.T. Steele, Camille Flammarion, Dr. Baraduc, Dr. Janet, Professor Richer, César Lambroso, Dr. Rubinson, Dr. Ika Fung, Professor James, Professor Islop, Dr. Carrington e outros muitos. Dr. Thomas J. Hudson, autor de Leis dos Fenômenos Psíquicos, escreveu: o homem contemporâneo que a esta altura nega os fenômenos espiritistas não merece que lhe aplique o qualitativo de cético, senão de ignorante. O reverendo Dr. George M. Swirley, reitor da Igreja Católica de São Paulo, apóstolo da cidade de Nova York, diz: não cabe mais em tela de juízo a presença real dos espíritos no moderno espiritismo, nem sequer duvidam dela os homens de ciência que hão dedicado sua atenção a este tema. Qualificar tais manifestações de patrañas, enganos ou ilusões equivale a não estar em dia. Ninguém nega na atualidade a realidade das manifestações espiritualistas, exceto algumas poucas pessoas que, vivendo com os pés na terra, têm a cabeça na lua. Escrevia G.G. Franco, S.J., na Civita Católica. Os fenômenos espiritistas são feitos objetivos que estão ao alcance dos sentidos e podem ser observados facilmente por todos. São demonstrações comprovadas, são tanto os testemunhos bem inteirados e dignos de crédito que dão fé de semelhantes feitos. Até os críticos mais exigentes os dão por indiscutíveis. O mundo espiritual e o mundo físico se entremeiam continuamente. O plano da vida espiritual não é uma coisa intangível, é uma realidade natural, uma ampla zona de substância firmada em contínua atividade e progresso.
A vida nessa zona é uma prolongação da vida do mundo físico. Enquanto permanece no plano das manifestações físicas, a alma se vale da experiência do contato com o mundo objetivo para adquirir conhecimento. A inteligência adquire consciência de si mesma ao manifestar-se por meio dos órgãos corporais. Ao transladar-se ao plano espiritual, continua seu curso e progresso do indivíduo, e a alma se desenvolve seguindo as linhas da razão, por assistência espontânea, pela estima e consecução de altos ideais e por meio de uma concepção cada vez mais ampla da finalidade da vida. A mutação que chamamos morte, nome que constitui um equívoco, que é vista por todos com temor e tristeza, ocorre tão sem violência e com tal simplicidade que a maior parte dos que a sofrem não se dão conta de que ocorreu aquela transição, e como desconhece por completo a existência de uma vida espiritual, permanece sem adquirir consciência de que passaram a outro plano de ser privado dos órgãos corporais, dos seus sentidos, não chegar até eles a luz física. E como seu entendimento não está aberto à suprema finalidade da existência, resulta que permanece espiritualmente cegos e quedam a um estado de penumbra, a obscuridade exterior de que nos fala a Bíblia, e vagam pela região que chamamos da esfera terrestre. A morte não converte o pecador em santo, nem faz de um ser circunspecto um louco. Os indivíduos conservam sua mesma mentalidade anterior e levam com eles suas anteriores afeições, hábitos, dogmas, erros, indiferença e até sua incredulidade na vida futura. Como pensa no íntimo de seu coração, assim é um homem. Provérbio 23:7. Milhões de seres adotarão as formas espirituais que correspondem à vida mental que tiveram na Terra e permanecem durante 70 na esfera terrestre, com frequência no lugar em que viveram, ali repetidos por seus hábitos e afeições. Onde está teu tesouro, ali também está teu coração. Mateus 6:21. Aqueles outros seres que conseguiram elevar-se a um mundo espiritual mais elevado se esforçam constantemente por abrir os olhos da inteligência dos espíritos apegados à Terra. Porém, estes que estão dominados por processos pré-julgamentos relativos à vida futura os tomam por mortos ou por fantasmas e resistem frequentemente a convencer-se de que se trata, em efeito, de seus amigos, e não caem tão pouco em conta da sua própria situação. Muitos se encontram letárgicos, outros vagam perdidos e confusos. Os de inteligência desordenada veem-se acometidos pelo terror de uma estranha obscuridade. Os que têm más ações sobre a sua consciência sofrem angústia e remordimentos. Há outros que, impulsionados por suas inclinações egoístas e perversas, buscam um desafogo a essas tendências e assim permanecem até que logram sobrepor-se a semelhantes predileções criminosas. Sua alma então pede a voz em grito, inteligência e luz, e só aí então podem os espíritos mais perfeitos dar-lhes a mão e lhes prestar ajuda. Muitas inteligências desencarnadas, ao faltar-lhes o corpo de que necessitavam para satisfazer suas inclinações terrenas, se veem atraídas pela aura magnética que emana dos seres vivos encarnados em corpos mortais e se apegam a alguma destas auras magnéticas, exercendo atos de influência, de obsessão, de possessão nos seres humanos. Desta maneira encontram um veículo de expressão a seus próprios anelos. Esses espíritos intrusos influenciam com seus pensamentos as naturezas muito sensíveis e as fazem partícipes de suas emoções, verdadeiro dono de seus atos, com que ocasionam grande sofrimento, perturbações mentais e dores. Esses espíritos apegados à Terra vêm a ser o que em todas as épocas se chamam demônios. São demônios de origem humana, subprodutos do egoísmo da humanidade, da ignorância das doutrinas falsas que caíram às cegas no mundo dos espíritos e que permanecem ali escravos da sua ignorância. A influência destes espíritos desencarnados a que se atribui muitos acontecimentos obscuros e inexplicáveis da vida terrestre, uma boa parte dos males do mundo. Não basta a pureza da vida e da intenção, nem é suficiente, tampouco, a uma elevada inteligência para proteger-se eficazmente contra a obsessão. A verdadeira salvaguarda se encontra no reconhecimento desta realidade, no estudo destes problemas. As condições físicas que fazem possível esses tropeços são diversas. Com frequência existe uma predisposição natural, outras vezes se devem à debilidade do sistema nervoso ou da súbita impressão violenta. Os desarranjos físicos preparam o terreno para a obsessão, porque ao diminuir as forças vitais, diminui nosso poder de resistência às obsessões e resulta mais fácil para os espíritos intrusos o acesso, ainda que se dá com frequência o caso de que nem a pessoa mortal, nem o espírito intruso tenham a consciência de seu mútuo contato.
Esta intromissão altera as características das pessoas sensíveis, dando origem a uma espécie de troca de personalidade, em ocasiões a uma manifestação de personalidades múltiplas e contrapostas. É também frequente causa de uma aparente loucura que pode acabar desde a simples aberração mental até qualquer um dos tipos de loucura, tais como a demência, a histeria, a epilepsia, a melancolia, o traumatismo produzido por explosões de humor, a cleptomania, a idiotia, as obsessões religiosas e a mania de suicídio, assim como também a amnésia, a invalidez psíquica, a dipsomania, a imoralidade, os instintos bestiais, o sadismo e outras formas de criminalidade. A humanidade encontra-se exposta à influência dos pensamentos de milhões de seres desencarnados que não chegaram ainda a uma plena realização das altas finalidades da vida. A este fato inegável há que se atribuir uma grande parte dos pensamentos e emoções involuntárias que experimentam os homens certos e estranhos pressentimentos acerca da irritabilidade, da tristeza, impulsos extravagantes, explosões desmedidas de gênio, os caprichos absurdos e exprimíveis e um sem fim de desvarios mentais. Desde a mais remota antiguidade até os tempos modernos se vem registrando os casos de obsessões e de possessões dos seres mortais pelos espíritos. O notável antropólogo inglês Dr. Taylor escreveu em seu livro Cultura Primitiva: não exageremos ao afirmar que a metade do gênero humano sustenta a doutrina da possessão demoníaca em termos que coincidem em seus traços essenciais e explica, por meio dessa doutrina, certos feitos que são em essência idênticos, apresentando-se assim o gênero humano como representante efetivo de seus antepassados até a mais remota antiguidade. Na obra de Miller, Religione, encontramos o seguinte parágrafo: entre os povos contemporâneos não civilizados é geral a crença de que os ataques de epilepsia, histeria, de delírio, idiotia e loucura são ocasionados por algum demônio que logra apoderar-se do nosso corpo. Hume faz repetidas alusões à existência dos demônios e diz: se um enfermo vai perdendo sua força é porque um mau espírito fixou seu olhar nele. Platão afirma que os demônios obsedavam os mortais. Sócrates afirmava concretamente que os loucos, os possuídos, encontravam sob a influência dos espíritos demoníacos. Plutarco escreveu: existem certos demônios tirânicos que têm necessidade de apoderar-se de alguma alma encarnada, de um corpo, para que possa divertir-se, não podendo dar satisfação às suas paixões de outra maneira. Incitam a sedição, a luxúria, as guerras de conquista e satisfazem desta maneira suas próprias concupiscências. Joséfo disse: chama-se demônios os espíritos dos homens perversos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento se faz menção frequente dos espíritos que dominam aos obsedados e possessos. No livro de 1 Samuel 16:23 lemos: Davi tomou a harpa e tocou com as suas mãos. Saul se sentiu reconfortado e o mau espírito fugiu dele. Era tão corrente nos tempos dos apóstolos a crença nos espíritos, na obsessão pelos espíritos, que se chegou a considerar como um dos sinais mais importantes de um verdadeiro discípulo de possuir a faculdade de expulsar os maus espíritos. Deve-se reconhecer que uma das partes mais importantes na obra atribuída a Jesus foi principalmente a de expulsar os demônios. Bastaram algumas citações do Novo Testamento. Deu Jesus a seus 12 discípulos poder contra os espíritos impuros para que pudesse afugentá-los. Mateus 10:1. Jesus aconselhou e afugentou os demônios. Marcos 1:39. Um homem que havia ordenado aos espíritos impuros que saíssem do corpo daquele homem. O homem que se encontrava possuído pelos espíritos ficou curado. Lucas 8:27, 29:36. Incomodado com os espíritos impuros. Lucas 6:18. Os maus espíritos saíram deles. Atos 19:12. Mestre, te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E ele perguntou ao pai: quanto tempo faz que o espírito entrou nele? E o pai respondeu: desde criança. Jesus repreendeu ao mau espírito, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, saia dele e não voltes a entrar. E o espírito deu um grito e produziu ao menino uma grande dor e saiu dele. E o menino ficou como morto, tanto que muitos disseram: está morto. Porém Jesus tomou-o pelas mãos e o levantou. E ele se pôs de pé. Marcos 9:17, 21, 25, 27. Entre os escritos dos primeiros tempos do cristianismo, nos encontramos com Santo Antônio, que diz: caminhamos rodeados de demônios que nos sugerem maus pensamentos, e também caminhamos rodeados de anjos bons. Quando se encontram presentes esses últimos, não ocorrem desordens, disputas nem vociferações, senão que nossa alma se sente invadida por uma
sensação de tranquilidade e doçura que a preenche de alegria. Deus é testemunho de que ao cabo de muitas lágrimas e jejuns que me vejo rodeado de anjos e que me uno alegremente a seus cânticos. Tertuliano desafiou aos pagãos numa demonstração de superioridade do cristianismo, tomando como prova o poder de expulsar os demônios do corpo. Minúcio Félix, advogado e apologista romano, escreveu em Octávios: existem alguns espíritos falsos e vagabundos que perderam sua vitalidade celeste, que depois de haverem se arruinado a eles mesmos, não se dão ocasião de repouso ao buscar a ruína dos demais. O Dr. Godfrey Halpert de Londres, a quem o Papa Pio X comissionou faz alguns anos para que desse na América ante auditórios católicos conferências sobre espiritualismo, veio a dizer em substância o que segue: é impossível deixar de lado o tema dos fenômenos psíquicos. Os homens de ciência do mundo inteiro reconhecem que o espiritismo é uma força real e concreta, sendo, portanto, uma tática perigosa descartar seus estudos. Por esse motivo, foi convidado pelo Papa para que aconselhasse aos católicos a atitude que devem adotar nesta matéria. A Igreja admite a realidade destes fenômenos espíritas e suas manifestações externas. A realidade atual consiste em descobrir a natureza da inteligência. Estamos próximos de descobrirmos de uma ordem nova que poderá revolucionar as crenças da humanidade. Não chegou, todavia, o momento de explicar todos estes fenômenos. Devemos, pois, suspender nossas opiniões até que se encontre melhor elucidado o tema. O estudo do espiritismo é novo e é, portanto, perigoso. O conhecimento imperfeito do tempo poderá oferecer graves perigos. Desse conhecimento imperfeito poderão resultar fenômenos de obsessão e de possessão. É indiscutível o fato de que nos tempos antigos aconteciam as obsessões diabólicas. A prova de que a Igreja Católica reconhece a possibilidade dessas obsessões está nas regras preparadas para exorcizar. O parágrafo precedente pertence ao Monsieur Lavelle, reitor da Catedral de São Patrício, em Nova York. Julian Hatthorne escreveu em uma das publicações mais importantes: todos os dias morrem milhares de homens e mulheres enfermos de pensamento e que se conduzem como tais em seus atos. O que fazem essas almas ou espíritos? Pergunta. Elas desejam voltar atrás a este mundo. Temos muitas provas da audácia, da frequência com que se aproveitam de todas as oportunidades que se lhes apresentam. 2 recursos temos para defendermos. Podemos cegar a fonte de onde procedem esses hóspedes indesejáveis e podemos também fechar as portas. O Dr. Alex Gustav Epson, que proclamou publicamente suas opiniões acerca da obsessão dos espíritos, apresenta uma nova prova de certos casos em que teve a oportunidade de estudar, e diz: as almas dos vingativos podem, em certos casos, depois da morte, entrar no corpo dos vivos e possuí-los. O professor Herbert Stephenson, do Kalamazoo College de Michigan, sustentou esta afirmação em uma conferência que deu na Universidade de Chicago. Não é um mito a obsessão demoníaca. São frequentes as enfermidades que obedecem a uma possessão demoníaca. A crença dos demônios está sumamente generalizada. Eu vejo com frequência os demônios que ocasionam a loucura. Esta afirmação é do Dr. E.N. Webster, membro da seção mental da American Medical Association. Há ocasiões em que até escuto vozes. Certas pessoas que qualificamos de irremediavelmente loucas se perdem devido ao domínio angustiante que nelas exerce um espírito isolado ou uma multidão de espíritos. A autópsia e o exame post-mortem nos demonstram com frequência que não existia desarranjo algum, nem no cérebro, nem no sistema nervoso de tais pessoas. O professor William James escreveu nas atas da SPR, Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica: trago a absoluta certeza de que a teoria demoníaca voltará a se impor. Necessita-se ser completamente científico para ser cego, bastante ignorante para não suspeitar desta possibilidade. O professor James H. Hislop escreveu, quando era diretor do Journal of the American Society for Physical: dispomos cada vez de maior quantidade de provas para demonstrar que na raiz de todos os casos de loucura se oculta uma obsessão, sendo possível curá-lo. O mundo médico deve abrir os olhos a esta realidade.
ocupantes deste problema com a devida atenção, se não quiser que esta matéria se escape do campo de ação do médico. Em uma das publicações do professor Hislop, intitulado O Contato com o Outro Mundo, encontramos os seguintes parágrafos. A doutrina da existência dos maus espíritos que afluem na vida, o Novo Testamento a demonstra com toda claridade e se encontra subentendido no Antigo. Os investigadores psíquicos recorrem ao termo obsessão para indicar uma influência normal dos espíritos na vida das pessoas. As curas que se realizam exigem muito tempo e muita paciência. O emprego de uma psicoterapêutica nada comum e a aplicação de agentes psíquicos para estabelecer contato com os espíritos obsessores, conseguindo desta maneira que soltem a presa ou educando-as para que cessassem voluntariamente suas perseguições. Todos os casos de dissociação da personalidade da paranoia em que se aplicou o método de exame contraditório tem curado, demonstrando-se em toda a existência de agentes estranhos implicando com os sintomas de deteriorização físico-mental. É hora, pois, que utilizem experimentos em grande escala, porque este campo promete ser tão frutífero como os mais hábeis aplicações do escalpelo e do microscópio. O Dr. Edward Carrington fundamenta a seguinte afirmação em Fenômenos Psíquicos Modernos. É evidente que a obsessão dos espíritos deve ser aceita pela ciência moderna, pelo menos como uma possibilidade de que não se pode fazer caso omisso, porque existem fatos surpreendentes que a abonam. Sendo assim, se impõe o estudo de semelhante fenômeno não só do ponto de vista puramente teórico, senão também prático, porque somam muitas centenas e talvez milhares as pessoas que sofrem na atualidade desta classe de obsessões, e seria necessário realizar investigações para encontrar a maneira de curá-las. Uma vez aceita a possibilidade teórica da obsessão, a investigação experimental abre um amplo campo que requer toda a atenção, habilidade e paciência que só pode proporcionar a ciência e os estudos psicológicos modernos. Em toda a história das ciências médicas não se resiste um interesse tão intenso, não só entre os médicos e autoridades públicas, como entre o público em geral. Por tudo o relacionado com a origem, tratamento e cura das enfermidades nervosas e mentais, as estatísticas nos demonstram que os desequilíbrios mentais aumentam em toda parte com alarmante rapidez. Porém, as opiniões das autoridades médicas diferem muito ao tratar das causas que produzem essa piora. A ciência não conhece a exata etiologia da loucura funcional. Antes de muito tempo se verá louca toda a humanidade, declarou o Dr. Winslow, da Inglaterra. A maior parte dos neurologistas e alienistas compartilham a crença de que a origem de toda a loucura existe como causa determinante, como base o desajuste do sistema nervoso. Porém, é muito pouco o que se conhece da verdadeira causa. O Dr. W.M.L. Copeland, diretor do Departamento de Sanidade e Beneficência da Filadélfia, Pensilvânia, diz: na maioria dos casos, a loucura não está acompanhada por alguma mudança perceptível da estrutura cerebral. Se examinarmos ao microscópio o cérebro do paciente, não observaremos nele nada que difira em aparência do cérebro de uma pessoa sã. É, pois, evidente que a loucura pudesse ser produzida por alguma toxemia, produzido por algum micro-organismo do gênero dos bacilos. A loucura tem evidentemente uma causa, porém a desconhecemos. O Dr. Brinton, Dr. Evans, superintendente do asilo de alienados de Morris Plains, na Nova Jersey, afirmou: o tumor cerebral e a febre cerebral podem não afetar o funcionamento normal da inteligência. Um homem pode estar enfermo do cérebro e sua inteligência funciona com toda normalidade. O Dr. Zinner, notável alienista alemão e uma autoridade em histerismo, escreveu: muitas neuroses funcionais não estão ainda claramente delimitadas e definidas. Como a anatomia patológica não pode prestar-nos sua ajuda, não é possível sinalizar a causa uniforme e exclusiva da histeria. Dr. William Hanna Thompson, médico do Hospital Roosevelt e professor de prática médica e enfermidades do sistema nervoso no New York University Medical College, falando do dicionário de psicologia médica de Tuque, fez a seguinte afirmação: tem colaborado nesta grande enciclopédia
professores eminentes, especialistas e diretores de asilo de alienados da Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Suíça e Rússia. Nos artigos que esses escritores dedicam à cleptomania, dipsomania, manias crônicas, etc., não há nenhuma só palavra acerca da anatomia patológica, porque não pode havê-la. O mesmo ocorre nos artigos sobre a melancolia, loucura puerperal, catatonia, loucura cíclica, loucura homicida, loucura epiléptica. Em nenhum deles encontraremos nenhuma só palavra acerca de sua patologia anatômica, pela simples razão de que nenhuma dessas formas de loucura está acompanhada de estados patológicos ou de uma conformação do cérebro distinta da de qualquer homem são morto em consequência de algum acidente. Também são suas estas palavras: já é hora de que volvamos a vista para a toxemia ou envenenamento do sangue, para buscar explicações ao gênero de loucura que não vem acompanhado de nenhuma mudança no cérebro. Não faz, porém, muito tempo em que fez público o fato de que no hospital de alienados do estado de Nova Jersey, situado em Trenton, conseguiu-se uma grande porcentagem de curas mediante a extirpação de certos órgãos enfermos, tais como dentes, amígdalas e outros órgãos. O Dr. R.S. Copeland, ao fazer um resumo do método empregado em Trenton, escreveu estas palavras: este tratamento baseou-se na hipótese de que a loucura devia-se a uma toxemia ou envenenamento proveniente de uma infecção de índole bacilar em alguma parte do corpo. Se esta hipótese resulta certa, segue-se dela a extirpação dos tecidos afetados, trazendo como consequência o desaparecimento das desordens mentais, quando o processo não é seguido demasiadamente adiante. Quando as estatísticas reunidas pelo governo dos Estados Unidos, igual as publicadas por outros governos, não deixam manifesto o fato de que o aumento dos casos de loucura é uma proporção muito superior ao aumento geral da população, torna-se inadequado atribuir a origem dos primeiros desequilíbrios mentais aos doentes cariados ou às amígdalas enfermas. Isto precisamente numa época em que se prestava atenção aos dentes e são mais frequentes as intervenções cirúrgicas, enquanto que em outras épocas, em que se conhecia muito pouco, apenas se aplicava a ciência dental nas pessoas que possuíam com muita frequência uma dentição estropiada por toda a classe de enfermidades, era a loucura muito menos frequente que agora. Sua intenção de desmerecer as estatísticas do Hospital de Trenton, queremos fazer constar que a própria experiência nos demonstrou em numerosos casos de desajustes mentais que os pacientes cuja dentadura deixava muito a desejar recobraram seu equilíbrio mental quando se desalojou o espírito obsessor, sem que se dedicasse nenhum cuidado prévio aos dentes. Como se demonstrou que os espíritos obsessores são sensíveis à dor física, não posso ao menos sugerir a ideia de que as curas anunciadas pelo Hospital de Trenton puderam ser atribuídas em parte pelo menos à dor produzida pela intervenção cirúrgica. Os que se dedicam aos estudos da psicologia normal, partindo da hipótese espiritista, encontram na sintomatologia da chamada neurose de guerra, ou traumatismo explosivo, descartados certos casos de simulação, tal como descreve o Dr. F. W. Williams, diretor médico do Comitê Nacional para a Higiene Mental, na cidade de Nova York. Todas as características de uma obsessão ou possessão exercida pelo espírito de algum soldado morto, inconsciente, ainda de seu falecimento. Estas características são o delírio, as alucinações, os estados de ansiedade, as desordens funcionais do coração, a paralisia, os tremores, as perturbações da maneira de caminhar, os movimentos convulsivos, a dor, a anestesia, a hiperestesia, a cegueira, as desordens de fala, etc. A hipótese espiritista aos casos de neurose de guerra vem-se reforçar-se com o fato do rápido restabelecimento dos pacientes quando são submetidos a um enérgico tratamento elétrico. Desalojamento dos seres obsessores, pergunta. Segundo demonstrou o Dr. Vicente, a qual, ante as afirmações do Dr. Williams, curava em poucas horas certos enfermos que levavam meses submetidos ao tratamento de outros psiquiatras e os fazia caminhar livremente e a subir em escadas.
A teoria espiritista tem também a seu favor outras afirmações do Dr. Williams. É raro encontrar esta neurose entre os prisioneiros que se viram expostos a traumatismos mecânicos e tampouco se encontra entre os feridos. O traumatismo explosivo não é acompanhado de lesões graves do sistema nervoso central. O êxito está em recorrer ao tratamento psicológico, bem melhor que o tratamento mecânico. Convém diagnosticar e começar o tratamento imediatamente, antes que o trauma explosivo, a obsessão, se converta em uma psiconeurose fixa. Os jornais relataram não faz muito tempo o caso de um menino da cidade de Nova York chamado Frank James, que caiu de uma motocicleta quando tinha 10 anos de idade, que mudou de caráter, convertendo-se de alegre, afetuoso e obediente em um rapaz arisco, insolente, que chegou a tornar-se um ladrão reincidente e um criminoso. Depois de haver cumprido várias condenações em um reformatório e 5 anos de prisão de Sing Sing, foi classificado como louco incurável e enviado ao asilo de alienados do Estado. Entretanto, Frank James conseguiu escapar e recebeu uma pancada na cabeça de seus perseguidores. Ao tentarem capturá-lo, caindo ao solo sem sentido, foi levado ao hospital. Na manhã seguinte, o rapaz despertou extraordinariamente mudado. Dali em diante, converteu-se em um rapaz atento e cortês. Não demonstrou o menor sintoma de desequilíbrio mental e não voltou a demonstrar impulso criminoso de nenhuma classe. O artigo do periódico termina com estas palavras: os médicos não conseguem compreender exatamente o que ocorreu no mecanismo cerebral do rapaz. É possível explicar este caso pela teoria da toxemia? Pergunta. Concebe-se que um golpe na cabeça fizesse desaparecer a suposta toxemia e restabelecesse o equilíbrio mental? Pergunta. A explicação mais simples do nosso ponto de vista é que ao ocorrer a queda do menino, o espírito criminoso apoderou-se dele e que a cacetada produziu uma dor tão aguda que desalojou o espírito obsessor. Os êxitos atribuídos à hidroterapia, tal como se pratica nos institutos para alienados, especialmente quando se aplica um violento jogo de água ou um banho contínuo, pode também explicar porque servem para desalojar os feios obsessores que não toleram os incômodos inerentes a semelhante tratamento. O Dr. Prince escreveu nos Anais da Psicologia Normal: se queremos chegar a estabelecer os princípios inamovíveis em que se apoia a inteligência, é necessário que comparemos e estabeleçamos uma relação entre os descobrimentos efetuados por todos os métodos de investigação, tanto experimentais como clínicos, dando a devida consideração aos resultados conseguidos por todos os investigadores competentes. Depois de eliminar cuidadosamente todas as ideias baseadas na superstição e todos os absurdos que têm dado lugar à psicologia normal e anormal, excluindo também as psicoses febris e idiopáticas, como também as psicoses neuropatológicas ou idiosincrasias, fica todavia em todos os casos as aberrações mentais um resíduo de anormalidade. Este profundo desacordo entre os alienistas de fama e as mais destacadas autoridades acerca das causas que produzem a loucura é razão suficiente para que todos os homens dedicados a estudar investiguem todas as possibilidades que se encerram em qualquer teoria plausível, sem preocuparem-se dos prejuízos pessoais e de sua impopularidade. Encontramos-nos diante de uma situação muito grave. Isso à força de ampla tolerância e espírito livre poderemos fazer frente a ela. Haja visto que a loucura é principalmente uma manifestação de desajustes mentais ou psicológicos. Uma neurose psíquica, sua sintomatologia deveria nos servir de guia para fixar sua etiologia, ajudando-nos também a chegar a uma solução de sua patologia mental. Esta proposta, entretanto, não exige somente o estudo e a investigação experimental do campo da psicologia normal e anormal, senão que existe também como premissa completa o reconhecimento da dualidade do homem, matéria e espírito, e o físico e o espiritual. A loucura não é um estigma. A atitude do público com respeito às pessoas afligidas por esta enfermidade não deveria ser de distanciamento, e sim de compreensão. Deveria servir para comprovar a estreita relação que existe entre o mundo visível e o invisível. Os atos de obsessão realizados pelos espíritos constituem uma perversão da lei natural e podem ser amplamente demonstrados. Estão comprovados em centenas de casos ao se fazer que o suposto desvario ou aberração se transfira temporariamente da vítima
a um agente psíquico de grande sensibilidade e adestramento neste efeito. É adestrado neste efeito. Tem-se conseguido assim comprovar que a causa da psicose era um espírito ignorante ou maligno, a qual conseguiram identificar em muitas ocasiões. Como se verá pelos experimentos que registramos na continuação, tem-se conseguido por meio deste método e sem causar nenhum prejuízo ao intermediário psíquico tornar-se possível o melhoramento do enfermo. Conseguido ao mesmo tempo que o espírito obsessor saia da sua obscuridade espiritual ao explicar-se-lhe as leis que regem o mundo dos espíritos. A comunicação entre os mundos visíveis e invisíveis é uma prerrogativa natural e se estabelece valendo-se de uma pessoa de determinada constituição psíquica que seja capaz de atuar como intermediário, pela qual as inteligências desencarnadas podem facilmente entrar em comunicação com o plano físico da vida. Entre os diferentes meios de que nos podemos valer para estabelecer contato com o mundo invisível, o mais útil para a investigação é o do transe ou êxtase inconsciente, durante o qual se pode estabelecer a comunicação direta com o mundo invisível e se consegue averiguar o estado mental das inteligências desencarnadas, sejam elas cultas ou ignorantes. Os experimentos psíquicos podem ser danosos quando realizados por pessoas ignorantes e que não tomam as precauções necessárias e desconhecem as leis que regem esses fenômenos, da mesma maneira que resultam perigosos a ignorância, o desrespeito e o desprezo das leis que regem a vida diária. O mau uso de uma coisa não pode ser argumento para combater o seu uso. Os estudos psíquicos caem em cheio dentro do domínio da ciência. É indispensável possuir um critério sereno e uma grande dose de sentido comum para dedicar-se aos trabalhos experimentais, além de um completo domínio das leis que residem nos mesmos. Nestas condições, as investigações científicas constituem um fato indispensável para o estudo da ciência do espírito. Capítulo 2. A investigação psíquica. Os estudos psíquicos abarcam problemas de maior transcendência para a humanidade e chegam a constituir um fator importante da vida social. Entretanto, é indiscutível que as distintas escolas que se dedicam a esta classe de estudos intentam dar a seus descobrimentos uma base puramente psicofisiológica. A psicanálise sustenta a teoria de que a raiz e a base de muitas psicoses encontram-se em alguma lesão transpsíquica, oculta ou esquecida. O psicólogo experimental está buscando possível classificação e isolamento dos indivíduos mentalmente defeituosos, valendo-se das medições mentais das provas de inteligência. Por sua parte, os neurologistas e os psiquiatras se esforçam empenhadamente por isolar os fatos etiológicos que apresentam as distintas neuroses, nas aberrações mentais, nas manias, e em descobrir os métodos mais eficazes para preveni-las e curá-las. Ainda que estas escolas se mostrem resistentes em aceitar a hipótese de que as inteligências desencarnadas constituem fator ativo e excitante em muitas das psicoses e aberrações, não podem negar que prestam serviços importantes ao descobrir e pôr em evidência os desequilíbrios que apresentam os indivíduos neuróticos, os impressionáveis e todos aqueles predispostos aos desajustes mentais. O campo dos estudos psíquicos apresenta ao investigador duas fases, a normal e a anormal. A fase normal delineia, entre outras, a seguinte questão, que interessa tanto ao médico quanto ao sacerdote. O que é do homem depois de sua morte? Pergunta. Este é um problema de importância vital para o enfermo que se encontra à beira do sepulcro. Com um sentimento de insegurança acerca do futuro, tremendo, talvez de medo da sorte provável que o espera depois de sua morte.
não ganharia em nobreza o papel representado pelo médico de cabeceira se este se encontrasse em condições de assegurar ao enfermo, por convencimento adquirido por si mesmo de uma maneira prática, que não existe em realidade a morte, senão que se trata de esperar por novos planos de atividade e as novas possibilidades nas esferas mais elevadas da inteligência. A fase anormal dos estudos psíquicos exige uma preparação da mais ampla possível por parte do médico em tudo que se refere ao misterioso funcionamento das almas, mesmo das desencarnadas ou das que vivem dentro de um corpo. Os estudos de psicologia normal ou mesmo de psicologia anormal não somente indicam de uma maneira que não deixa lugar a dúvida a existência dos espíritos, como demonstra também sem discussão possível que esses seres possuem um papel importante nas distintas psiconeuroses e manias. É também um médico que está mais inteirado das consequências que pode acarretar em intrometer-se de torto direito nas investigações psíquicas. Este intrometimento conduz com frequência a determinadas aberrações mentais que requerem a intervenção imediata do médico, de quem depende a sorte da vítima infortunada, ainda que se fosse por esta razão. E de uma maneira especial os perigos que se expõem os que realizam nesta maneira. Me excitaram a levar adiante uma investigação especial para descobertas que davam lugar a essas lastimáveis incidentes, coisa que cai por completo dentro do domínio do médico. A primeira vez que dediquei minha atenção ao grave problema dos desajustes mentais produzidos como consequência de experimentos psíquicos levados a cabo por pessoas ignorantes foi quando tive conhecimento de vários casos de pessoas que acabaram loucas. O primeiro dos casos que me referi foi o da senhora B1, cujos intentos de escrita automática acabaram em transtornos mentais e uma alteração de personalidade. Tratava-se de uma pessoa que em seu estado normal era amável, piedosa, tranquila, de gostos refinados, e que se converteu em alvoroçada e turbulenta, começou a pular e dançar de uma maneira descomposta. Empregava uma linguagem grosseira e afirmava que era um artista, insistindo em vestir-se ao estilo de cenário, dizendo que tinha que ir ao teatro em hora determinada, sob pena de perder sua colocação. Chegou a um estado de tal de irresponsabilidade que não houve mais remédio que em outra pessoa completamente diferente, de caráter violento. Esfregava constantemente as têmporas com as mãos, vociferando um grito ferido: piedade, Senhor, piedade. Precipitava-se correndo pelas ruas, rolando no barro, rezava e não queria ingerir alimentos, afirmando que se provava bocado antes das 6 da tarde, se condenaria. A senhora S.R., que se havia também entregue a essas classes de práticas, foi também vítima de transtornos mentais de sua loja de modos, adotando a clássica postura de Napoleão, personagem que ela afirmava. Finalmente, depois de haver cometido uma série de atos próprios de uma pessoa irresponsável que implicava transgressões da lei, teve de ser enviada ao hospital de alienados. A senhora W.R. sentiu-se em consequência de práticas da mesma classe, obsedada com alucinações, afirmando que Deus falava com ela constantemente e lhe jogava na cara as más ações que haviam cometido. Tiveram também que enviá-la a um asilo, depois que tentou suicidar-se, a conselho desse Deus que lhe falava. Chegaram ao meu conhecimento muitos casos desastrosos ocorridos por motivo do emprego da Ouija Board, tão inocente na aparência, que me levou a dedicar-me ao estudo do fenômeno psíquico, buscando uma explicação para tão estranhos casos. Minha esposa resultou ser um excelente intermediário psíquico, facilmente acessível às inteligências desencarnadas, constatando certas dúvidas expressadas por ela a propósito do direito a molestar-se aos mortos. Afirmaram aquelas inteligências que existia entre os mortais um conceito lastimosamente errôneo acerca das condições que imperam depois da morte.
Asseguraram que não existe realmente a morte, senão uma transição natural do mundo visível ao invisível, e que os espíritos que alcançaram um elevado grau de progresso se esforçam constantemente por entrar em comunicação com os mortais para esclarecer-lhes acerca das supremas possibilidades que aguarda a todo espírito progressista. Porém, ocorre que a morte, ou seja, o ato do espírito livrar-se do corpo, se apresenta de uma maneira tão simples e tão natural que se dá o caso de que a maior parte dos indivíduos permanece durante certo tempo sem se dar conta da mudança que se realizou neles. Esses indivíduos, faltos de toda educação acerca de sua natureza espiritual, continuam vivendo no lugar que frequentavam em sua vida mortal. Afirmaram também que muitos desses espíritos se viam atraídos pela aura magnética que rodeia a todo ser mortal, e isto sem que nenhum espírito, nenhum ser mortal se dê conta da intromissão, e desta maneira obsedado ou possuindo suas vítimas se converter por ignorância ou por malícia na causa de incríveis sofrimentos e danos, chegando a produzir com frequência a invalidez, a imoralidade, o crime e uma loucura aparente. Segundo suas afirmações, o maior risco que se expõe um novato inexperiente nas investigações psíquicas consiste na intromissão de algum espírito desta classe. Porém, o perigo ocasionado pela ignorância destas coisas aumenta, ainda mais no caso das pessoas neuróticas muito sensíveis. As aludidas inteligências desencarnadas asseguram também que se podia demonstrar a exatidão desta hipótese, e pode as coisas às claras recorrendo a um procedimento de transferência, ou seja, fazendo que os seus obsessores mudassem, fazendo com que os seus obsessores mudassem da vítima para o intermediário psíquico. Uma vez realizada esta transferência, se observará um alívio na psicose do enfermo, e isso dará lugar a que os espíritos obsessores se ponham ao alcance de outros espíritos mais avançados, que os tomarão sob sua proteção e instrução nas leis superiores da vida. Manifestaram haver descoberto que minha mulher era um instrumento muito apto para esta classe de experimentos, e me instaram aqui para demonstrar que suas afirmações eram exatas, cooperasse com eles, deixando ao meu cuidado o instruir a estes espíritos ignorantes, para o qual eles permitiram que se apossasse de maneira temporária, porém completa, do corpo da minha esposa, sem que por isso ocorresse dano algum. Desejosos de averiguar a verdade ou a falsidade de tão importantes afirmações, que de serem certas, explicavam consequências muito importantes relacionadas com os problemas mais desorientadores da criminologia e também da psicopatologia. Aceitamos uma empresa que parecia cheia de perigos. As inteligências guias, desejosas de levar a cabo seus propósitos, fizeram com que tivesse lugar muitas manifestações, algumas delas de maneira bem imprevista. Algumas dessas manifestações ocorreram quando me dedicava aos meus primeiros estudos médicos. Saí um dia de minha casa sem a menor intenção de dedicar-me às primeiras práticas de dissecação. Portanto, a alma subconsciente de minha mulher não podia inteirar-se do que ocorreu mais tarde. Foi pedido aos estudantes que realizassem a dissecação de uma metade de cadáver. O primeiro corpo que nos foi apresentado era o de um homem de uns 60 anos. E eu dei princípio aquela tarde à dissecação de um membro inferior. Regressei para casa assim, que não havia passado ainda do umbral da porta, quando minha mulher se sentiu com a aparência subitamente enferma. Queixava-se dizendo que experimentava uma sensação estranha, cambaleou, parecendo que ia cair ao solo. Coloquei minha mão sobre um dos seus ombros e ela então se ergueu e entrou imediatamente em êxtase ou transe, possuída por um espírito desconhecido, que exclamou fazendo um gesto de ameaça. "Por que você está me cortando?" perguntou. "Você está me cortando a perna." Dando-me conta de quem me falava era o espírito a quem pertencia o corpo em que eu havia estado fazendo a dissecação. Comecei a dialogar com ele, depois de colocar minha mulher em uma cadeira. O espírito se opôs vivamente, dizendo que eu não tinha por que tocar-lhe. Ao arguir-lhe eu que tinha perfeito direito de tocar em minha mulher, aquele ser me disse: "Sua mulher?" perguntou. "Mas do que você está falando?" perguntou. "Eu não sou sua mulher, e sim um homem." Eu lhe expliquei então que havia abandonado já seu corpo físico e que estava servindo-se do corpo da minha esposa, que seu espírito se encontrava aqui, porém seu corpo estava na universidade. Quando pareceu que se dava conta da situação, lhe disse:
Suponha que se eu estivesse neste mesmo instante cortando seu corpo na universidade, eu não lhe mataria se lhe cortasse, posto que você se encontra aqui e não lá. O espírito confessou que esta parecia uma razão convincente e disse: pelo visto sou o que chamam um morto, de maneira que para nada me serve meu antigo corpo. Se você irá aprender algo, continue cortando-o. Porém, então exclamou prontamente: ouça, senhor, dê-me um bocado de tabaco para mastigar. Disse-lhe que não tinha, então me pediu que desse um cachimbo carregado, dizendo: me mato por fumar. Como é de se supor, também lhe neguei que sua inteligência subconsciente tivesse alguma parte deste. Depois lá lhe expliquei com mais detalhes o fato de que ele era agora o que se chama um morto. Terminou o espírito por compreender sua verdadeira situação e se retirou. Ao realizar depois um exame da dentadura do cadáver, vimos que havia sido durante toda a sua vida um fumante inveterado. Em outra ocasião havia sido nomeado ajudante do professor em uma aula de dissecação e havia sido dela. Ouça, patrão, suponho que você não irá cortar esse negro. Constatei-lhe que estava já no estado que o mundo chama morto, que não se encontrava em seu antigo corpo, e sim que se valia do corpo de uma mulher. Não havia maneira de convencê-lo, então lhe mostrei as mãos de minha mulher, fazendo observar que não eram negras, e sim brancas, e me contestou: é que as tenho cheias de cal, sou caiador de ofício. Resultou ser um espírito muito obstinado, e antes que aceitar a verdade, recorri a toda classe de negativos, porém a fim de se convencer se foi. Relatarei outro caso, para que se veja até que ponto incrível os espíritos sentem apego a seus corpos terrestres, por desconhecimento de seu falecimento ou morte. Tínhamos na sala de dissecação o corpo de uma mulher de uns 40 anos de idade, que faleceram no mês de junho anterior no Cook County Hospital, Chicago. Em janeiro, ou seja, 7 meses depois de seu falecimento, foi-nos indicado aquele cadáver para fazer os estudos, a certo número de estudantes, entre os quais eu. Começaram a trabalhar nele uma noite, estando eu ausente. Nenhuma explicação me deram, porém, fosse pelo que fosse, os estudantes não voltaram a tocar no cadáver. No dia seguinte não havia aula de tarde. Eu me pus a fazer sozinho práticas de dissecação, trabalhando no braço e no pescoço. A sala de dissecação se encontrava na parte traseira de um conjunto de edifícios de planta baixa. Muito tranquilo. De repente ouvi uma voz muito baixa, porém muito clara, que dizia: não me assassine. A voz chegava muito débil, como se viesse de muito longe, porém, como não tenho nada de supersticioso, não sou dado a atribuir a influência dos espíritos certos pequenos incidentes, percebi em seguida que esse grito procedia de alguns meninos que estavam brincando na rua, ainda que não viesse dos arredores nenhum grupo de crianças. Um ruído como se produz quando se amassa o papel. Não lhe dei importância, nem sequer falei disso à minha mulher. Não. Ao cabo de um momento de luta com um espírito desconhecido, lhe perguntei a que vinha ser tudo aquilo. Por que pretende matar-me? Perguntou o espírito. Por que pretende matar-me? Perguntou o espírito. Eu não pretendo matar ninguém, contestei. Sim, senhor, você está cortando meu braço e o pescoço. Eu gritei a você que não me matasse e fiz ruído no papel que havia no sol para ver se lhe assustava, porém não deu nenhuma importância. O espírito soltou uma grande gargalhada e disse com regozijo: porém aos outros sim assustei. Foi necessário explicar-lhe extensamente qual era o seu estado atual. Disse que se chamava Minnie Morgan. Terminou por compreender e se retirou, prometendo que procuraria buscar uma vida mais elevada. É tal a facilidade com que os espíritos tomavam posse do intermediário psíquico, no caso minha senhora, que a maioria deles não conseguia compreender que pertencia ao mundo dos mortos e que estavam valentes temporariamente do corpo de outra pessoa. As almas bastante esclarecidas é fácil fazer compreender o anormal da situação.
Basta fazer-lhe notar a dessemelhança entre suas formas corpóreas anteriores, entre suas mãos, seus pés, suas roupas e as do intermediário psíquico. Isto sucede especialmente quando se trata do espírito de um homem, porque então salta à vista a diferença. Ao fazer o espírito observar que o corpo de que está se valendo pertence à minha mulher, a contestação geral costuma ser: eu não sou sua mulher. E em seguida me vejo obrigado a entrar em uma longa explicação para fazer-lhe compreender o fato de que estão possuindo momentaneamente o corpo de outra pessoa. Encontra-se, por outro lado, espíritos aos quais não é possível arrancá-los da sua incredulidade e que se negam obstinadamente em compreender sua mudança do mundo físico. Estes não fazem caso de razões e não conseguem se dar conta de sua nova situação, nem quando se coloca frente a eles um espelho, dizendo então que foram hipnotizados e dão tal prova de obstinação que não há outro remédio que obrigá-los a abandonar o corpo do meio psíquico, deixando aos cuidados dos cooperadores invisíveis. Para facilitar a transferência da aberração mental ou psicose do enfermo ao intermediário psíquico, a senhora Wickland, recorremos ao emprego da eletricidade estática, aplicando-a ao paciente, muitas vezes na presença do intermediário psíquico. Esse tipo de eletricidade é totalmente inofensivo para o paciente, porém resulta em uma grande eficácia, porque o espírito obsessor não pode resistir durante longo tempo e abandona o corpo daquele. Aconselhado então pelos nossos cooperadores invisíveis, é comum o espírito colocar o intermediário psíquico em transe ou êxtase. Então podemos nos pôr em comunicação com ele, procurando fazê-lo compreender qual é a sua verdadeira situação e abrindo seus olhos às possibilidades de uma vida mais elevada. Finalmente fazemos que se retire e fique aos cuidados de outros espíritos mais avançados. A senhora Wickland volta então ao seu estado normal. São muitos os casos em que se consegue demonstrar de uma maneira eloquente que a causa determinante das aberrações do enfermo eram em efeito algumas inteligências desencarnadas. Para isso nós nos valemos do círculo psíquico. Desaloja-se os espíritos obsessores do corpo de suas vítimas, que às vezes estão longe daquele lugar. As inteligências cooperadoras conduzem então esses espíritos ao círculo psíquico, permitindo que se apoderem do intermediário. Às vezes começam por queixar-se de que foram obrigados a trocar de lugar. Porém ignoram que são espíritos que estão se servindo do corpo de outras pessoas ou exercendo influência sobre elas. Porém, fica demonstrado de uma maneira indubitável que a causa dos transtornos do enfermo era aquele espírito. Quando se compara a semelhança dos atos que realiza o espírito valente do intermediário e a melhoria experimentada pelo paciente quando o espírito que o observava estava desalojado, sabe-se de muitos casos em que se pode identificar de uma maneira segura a personalidade do espírito. Uma vez que se conseguia desalojar o espírito obsessor de um modo permanente, o enfermo melhora gradualmente, mesmo que às vezes seja necessário desalojar mais de um espírito mesmo enfermo. Perguntarão por que os mesmos espíritos que alcançaram um grau maior de evolução não se encarregam dos espíritos apegados à Terra, ensinando-nos se a necessidade de utilizar o recurso da possessão de um intermediário psíquico. A explicação é que muitos desses espíritos ignorantes não podem ser ajudados pelos espíritos avançados enquanto não entram em contato com a realidade física. Então não tem outro remédio que se conscientizar de sua verdadeira situação e segue pelo caminho do possível progresso. Ao mesmo tempo que se consegue, mediante a possessão do intermediário psíquico, que o espírito abra os olhos à realidade, o investigador recebe proveitosas lições. Não termina aí os benefícios, pois se consegue que outros grupos de espíritos que permanecem na ignorância se beneficiem com a lição que representa a mudança de conduta do espírito com a qual se estabelece a comunicação. Muitos dos espíritos obsessores se conduzem como dementes e são difíceis de trazer a razão. Há que se buscar a causa das doutrinas falsas.
julgamentos e certas opiniões geralmente admitidas no mundo da vida física. Às vezes são idômitos e alvoroçados, e há que se sujeitar ao intermediário psíquico pelas mãos para que guardem compostura. Há muitos espíritos que, ao perceberem sua verdadeira situação, parecem experimentar uma sensação de agonia, e isto significa que estão perdendo o domínio do intermediário psíquico. Outros espíritos, enfim, permanecem como em uma espécie de atordoamento e torpor, e não aspiram a outra coisa senão a que os deixem tranquilos. Em tais ocasiões, há que recorrer a frases fortes para despertá-los. Como poderá ser visto em alguns casos que registramos mais adiante, será visto em nossa relação de casos que os espíritos obsessores falam às vezes de um calabouço, em que são encerrados os espíritos rebeldes. Os espíritos que se apoderam do médium se queixam com frequência de que estão reclusos em um calabouço, devido a uma determinada lei psíquica. Os espíritos superiores podem colocar os espíritos ignorantes em uma situação que se pode chamar de cárcere, rodeando-os com um muro impenetrável, de onde não podem escapar. É dentro dessa cavidade, e dentro dessa cavidade permanece, sem ver outra coisa que sua própria imagem, e tendo sempre ante os olhos suas ações passadas, até que se arrependem bem próprio de estarem dispostos a adotar um novo comportamento, conformantes com as leis espirituais do progresso. A senhora Wickland, minha esposa, cai durante os experimentos em um estado psíquico de êxtase inconsciente, fecha os olhos e sua própria alma sofre uma ausência, ficando adormecido durante algum tempo. Terminando o êxtase, não conserva a menor lembrança de tudo que aconteceu durante o mesmo. Em intervalo de um experimento a outro, o estado psíquico da senhora Wickland não sofre nenhuma perturbação, conserva seu equilíbrio mental e uma plena consciência de si mesmo. Ao término de 35 anos de experimentos psíquicos, não sofreu o menor transtorno, nem dano de nenhum gênero. É protegida de todo o perigo do mundo invisível por um grupo de inteligências superiores, agrupados sob o nome de o Grupo da Misericórdia, o que é o que guia nossos trabalhos e que se esforça por levar a humanidade ao convencimento de que a transição que chamamos de morte é um passo simples, que é de uma importância fundamental que compreendemos a situação do espírito depois da morte. A finalidade que nos propusemos em nossas investigações foi a de conseguir provas fidedignas, irrebatíveis e de primeira mão acerca da situação dos espíritos depois da morte. E com este objetivo tivemos o cuidado de taquigrafar todo o conversado durante os experimentos, para poder assim fixar com exatidão a situação das inteligências com as quais estabelecemos comunicação. Carl Wickland, 30 anos entre os mortos.